Para hoje, então, eu reservei a gente fazer uma passada pelos principais dispositivos da lei, onde fica nítida essa questão da centralização, e que aí já vai mostrando diferentes perspectivas que esse tema tem, tanto na nova lei, quanto depois vou trazer para vocês um pouco da literatura, né? O que a gente tem de registros sobre como que acontece centralização de compras aqui no país, exemplos concretos e pontos de atenção que a gente tem que ter e oportunidades quando está falando desse assunto, né? E quebrar aí alguns mitos também que a gente tem sobre centralização, porque tem uns pedaços da lei ali que quando olha tem gente, nossa, isso é novo, nunca vi, mas tem coisa aqui que já tem uma data que está com a gente aqui no Brasil, né? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos passar nessas previsões explícitas de centralização que tem na nova lei. E aí a gente vai perceber que tem uma camada, né, que a lei vai tratar de centralização na perspectiva de procedimentos. Então, para a gente ter ali diferentes olhares de como que eu posso fazer o procedimento de aquisição ou contratação de forma centralizada para ter a questão, por exemplo, da eficiência, né, procedimental. Nós vamos ver que tem também uma perspectiva sobre centralização de informações dessas licitações e contratações. E aqui a gente vai trazer os dispositivos, né, para ficar claro como que a lei está abordando essas dimensões. Talvez o marco principal dentro da nova lei seja o Portal Nacional de Contratações Públicas, que lá fala-se, né, de ser esse espaço de concentração de informações. E também sendo um espaço de processamento de licitações e contratações. Então, a gente vai ver ali que o portal, ele também, não de forma obrigatória como o item anterior, de seu lugar de disponibilizar informações, mas ele também pode ser o espaço que vai centralizar, concentrar o processamento, né, das licitações e contratações. A gente vai ver, mais lá no finalzinho da lei, que trata-se de um processo ou um movimento de centralização na perspectiva organizacional, né? Então, é como que as instituições podem criar centrais de compras ou consórcios, quais são essas modelagens que a gente tem aí para que a administração, independentemente do ente federado, né, ou do poder que a gente esteja falando, a lei a gente vai ver que ela faz um recorte ali específico, mas como que a gente tem aí experiências já, boas práticas que tratam dessa forma de organização das nossas instituições, tá bom? E aí vamos começar pelo primeiro, né? Lá ainda lá no artigo 6º, que vai trazer conceitos para a gente, né? O artigo 6º é quase um dicionário da nova lei, né? Então ele faz ali tudo que os principais termos que a lei vai tratar. O primeiro que a gente percebe que fala sobre centralização que tem no seu conceito é o catálogo eletrônico de padronização de compras. E aí a gente falou, né, um pouquinho só dele ontem, mas esse catálogo ele até é uma figura que nasceu ali já existia na 13.303 das empresas estatais, né, a lei das estatais, e ele se propõe a ser um catálogo, então, um sistema informatizado que vai fazer esse gerenciamento centralizado de informações relacionadas à padronização de itens que vão ser adquiridos pela administração para compras, serviços ou obras, né? É até uma interrogação aí bem grande, eu acho que quem está acompanhando deve ter visto, o Ministério soltou, se eu não me engano, semana passada, a consulta pública, né, do regulamento do catálogo eletrônico de padronização. E ali fala-se já de um processo de padronização de itens, fala-se do próprio catálogo de materiais e serviços, e traz essa parte que ela ainda é uma interrogação, que nem as estatais criaram de forma tão estruturada, do que é esse catálogo eletrônico propriamente. Até em algumas lives, né, alguns eventos, ali, webinários que o Ministério da Economia já fez, até começou-se a falar de um catálogo que vai para além só dessa questão de itens padronizados, mas ter documentos mesmo disponíveis que vão ajudar nesse processo de padronização. Então, ter estudos técnicos preliminares, termos de referência,
e indicação de preços aqui, como a própria lei coloca. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante para a gente ficar atento, que ela tem um poder muito grande de apoiar o processo, né, de contratação pública, e nós vamos conversar aqui como que ela pode ser viabilizada nessa perspectiva de centralização. Então, o catálogo por si só, ele vai ser uma ferramenta que, enquanto sistema, vai ter esse gerenciamento centralizado, mas só nessas falas que eu coloquei de padronização, né, a gente já vê uma complexidade de atividades que pode fazer sentido a gente pensar como que também a gente realiza esses passos de forma centralizada, porque não vai ser toda a instituição, talvez, que vai ter expertise para criar, né, esses catálogos, ou se não tiver como criar e o catálogo ele é uma pecinha lá no Portal Nacional de Compras, como que a gente pode convergir os esforços, as produções dos diferentes entes e poderes para compor esse catálogo. Então, essa é a primeira pecinha que a gente vê lá na lei que vai falar sobre algo que é centralizado. A segunda não é ainda o portal nacional, né? Mas a lei vai trazer o conceito de sítio eletrônico, que vários documentos, vários dispositivos, talvez vocês vão ver ali na lei, que fala disponibilizar o aviso da licitação, o edital, os documentos num sítio oficial do próprio órgão e entidade, né? Para ter essas informações todas ali concentradas. Então, é um outro ponto que a gente vê aí, olha lá, forma centralizada. Então, a gente está vendo aqui tanto de informações que os agentes públicos vão poder consumir no nível do catálogo e os próprios agentes, assim como também o mercado, né, a sociedade, vão poder se valer desses sítios eletrônicos para ter as informações organizadas e centralizadas ali. O outro ponto, eu estou indo quase que na ordem, né, em que eles aparecem ali dentro da nova lei. O outro ponto que a gente vai ter é o artigo 19. E aí o artigo 19 vai trazer aquela perspectiva do próprio processo, né? Olha o que ele coloca, que os órgãos da administração que vão ter competências, né, regulamentares para falar desses assuntos de administração de materiais, obras e serviços, eles vão ter que, quando forem instruir os seus processos de aquisição e contratação, preferencialmente olhar para fazê-los de forma centralizada. Aí, olha isso, vai trazer essa questão de, será que eu vou ter várias unidades fazendo o mesmo processo? A gente sabe que tem alguns objetos que a necessidade é comum, né? Então, computador, material de expediente, limpeza, ou dentro da mesma instituição aí, a gente tem, às vezes, mais de uma área que tem competência para fazer aquisição e contratação. E olha como nesse artigo 19 a lei coloca, quando vocês forem instruir esses processos, preferencialmente tenta fazer de forma centralizada. E a gente vai ver aqui mais na frente os principais ganhos desse movimento, mas eu já vou destacar dois. O primeiro é esse, de eficiência procedimental, processual mesmo. Por quê? A gente sabe que fazer licitação e contratação tem um custo, né? Não só da aquisição em si, mas do processo. Eu lembro de um estudo que a Controladoria Geral da União fez e divulgou, até baseado em mapeamento de processo que o Ministério, então, do Planejamento tinha feito, que, trazendo para números atuais hoje, fazer um pregão no governo federal custa aí na ordem de mais de 40 mil reais. Fazer uma contratação direta custa 4 mil reais. Aí imagina, se a gente não concentra o esforço para processar essas licitações, quanto que a gente está gastando de esforço, de energia, de gente que podia estar fazendo outras coisas para fazer de forma, entre aspas, pulverizada, né? Ou a cada vez que surge a necessidade de fazer um procedimento. Então, esse é a primeira perspectiva. A segunda é que se eu estou vendo, aí a gente vai lembrar, né? A lei fala de planejamento anual de contratação, mas se eu estou vendo ali a necessidade da minha instituição e é uma necessidade comum de várias áreas, centralizar também esse procedimento me permite tentar fazer algo que vai juntar várias demandas e ter ganho de escala, por exemplo. Então, esse artigo 19 já desperta aqui, olha só, duas perspectivas, né? A processual, de como que eu posso ter menos processos de contratação, e também essa do ganho de escala, e que a gente vai ver que a lei vai falar em outros momentos dessa questão do ganho de escala também.
Então, vimos ali o catálogo, que é concentração de informação, o sítio oficial, que é concentração de informação, a centralização nessa perspectiva de processos. Aí vamos falar do Portal Nacional, que eu já antecipei para vocês, que aí é uma das ferramentas, né? Dizem que talvez é uma das maiores inovações que a lei realmente traz, que é você ter um portal que ele não é do governo federal, ele não é de um estado, ele não é de um município, ele não é só do executivo. Ele pretende, sim, não à toa tem um comitê, né, instituído para representar esses múltiplos agentes, e nós tínhamos um vácuo, né, de fala em compra pública, assim, eu não me lembro da gente ter um espaço que você consegue ter uma perspectiva de compra nacional. Vou falar assim, quanto que o governo gasta em compras? Ah, eu sei quanto o governo federal gasta, eu sei quanto que a Câmara gasta, eu sei quanto o Estado de Minas, mas eu tenho que sair juntando essas coisas todas, né? E o portal vai vir nisso. No inciso 1, ele ser um espaço de divulgação centralizada e obrigatória dos principais atos que a lei exige. Então, a gente vai falar do aviso da licitação, das informações de contratos, né? Dos chamamentos públicos. Eu vou começando a criar criar esse espaço que tanto sociedade, para fins de transparência e controle social, isso é fundamental. Para os agentes públicos que operam compras, isso é ótimo, porque você vai achando as referências de quem está fazendo o quê. E para o fornecedor é ótimo também, porque a gente tem o mesmo fornecedor participando de licitações de diferentes entes, né? E hoje ele tem que ficar indo num monte de lugar. Aqui não. Por esse movimento de centralização, a gente vai ter essa porta de entrada, né, dessas informações. Então, é um movimento que o portal vai fazer em termos, além dos sítios oficiais dos órgãos, ter a informação ali concentrada. A outra é o quê? O portal se propõe a ser a plataforma, vamos dizer assim, para realizar as contratações dos poderes, dos órgãos, das entidades, dos diferentes poderes e entes federados. Então, assim, por mais que a lei permita que os estados, os municípios e cada poder tenha as suas plataformas, o portal vai também poder ser um espaço que esses outros agentes utilizem. E aí é, de novo, um movimento de centralização, né? Virar talvez aí um grande sistema de compras, e hoje já vem, né? Desde o decreto do pregão ali do 10.024, no final de 2019, vários municípios, por terem que começar a usar o pregão eletrônico, principalmente no uso de transferências voluntárias, vieram utilizar o então Comprasnet, que agora é compras.gov, né? E até a mudança de nome já mostra ele virando essa plataforma para atender várias pessoas. E é um ganho também significativo. Se a gente for pensar que cada instituição hoje gasta, tendo os seus sistemas, fazer esse movimento é muito importante, mas também ficar o ponto de atenção, né? Não é fazer uma migração das pessoas, dos entes e dos poderes para esse sistema, para ficar atento às suas peculiaridades. A gente pode ser que o sistema do Portal Nacional, para fins de processar as compras, não vai ser suficiente, né? E aí a gente vai ver de trabalhar com o quê? Com integração entre sistemas, né? Que já é uma realidade nossa aí, principalmente falando em governo digital, em processo eletrônico, tentar fazer as comunicações entre esses diferentes sistemas. E aqui, olha a ponte com o assunto que a gente falou na aula passada, né? Na conversa de ontem. O portal, dentre as diversas funcionalidades que ele vai ter o registro cadastral unificado. Então, ontem a gente falou que era isso, que é ter as informações, né, dos fornecedores, também tendo o registro ali do desempenho da execução contratual, e isso vai estar unificado, ou seja, centralizado no portal. Então, todos os agentes que vão fazer compras em algum momento vão ter ali esse ponto de partida de informações sobre os fornecedores. E olha como isso é interessante. Eu hoje, Estado de Minas, vou fazer uma contratação, uma licitação, depois ganho um fornecedor X e eu vou fazer a contratação dele. Hoje, só algumas informações desse fornecedor que a gente tem bases que já são interligadas, né? Tipo da Receita Federal, aí realmente a informação lá nos cadastros de idoneidade, de impedimentos dos fornecedores. Mas, por exemplo, hoje eu não sei se esse fornecedor, se ele presta, por exemplo, um serviço para a Câmara, como é que é o desempenho dele. Se não gerou nenhuma penalidade, eu não sei se ele é um fornecedor bom, se ele está cumprindo as suas
as suas obrigações contratuais, até isso gerar, obviamente, uma penalização. Então, ter o registro cadastral unificado naquela proposta que a gente conversou ontem, e isso está disponível, centralizado no portal, olha como é que é o ganho. Lembra que a gente falou dos procedimentos para boas contratações? Olha como é que é essa informação circular. E aí eu, Estado, depois o município A, B, C, o Estado X, todo mundo colocando essas informações ali dentro, olha como é que a gente vai trazendo essas informações que são importantes para até pensar as próximas contratações que a gente está fazendo, né? O outro ponto, que também ainda se relacionando com o Portal Nacional, é esse comentário que eu fiz, que o portal vai se propor a ser, né, ele fica ali, ó, quem quiser usar, eu estou aqui à disposição, mas órgãos de outros poderes, entes federativos, vocês podem aí manter os seus sistemas, os seus sítios próprios, oficiais, podem inclusive usar sistemas de pessoas privadas, que a gente sabe que tem vários sistemas e muito bons, mas tem que manter a integração com o Portal Nacional. Então, olha como é que a gente faz esse movimento de centralização, é o quê? Né? Centralização não é varinha de condão, né, gente? E a gente sabe que quando vai colocando uma única plataforma, um único processo, às vezes tem ali situações mais peculiares, específicas de cada um, que temos que ficar atentos, que às vezes não dá para a gente se adaptar a essas estruturas. Então, a lei deixa ali a portinha aberta de, se você não couber aqui dentro desse espaço, você pode ter o seu. Só que a gente não vai abrir mão da integração para ter as informações. Justamente porque isso é o ponto que a gente tem que olhar para esse objetivo comum, mais e mais ter esse movimento de centralizar e concentrar dados para que todos os agentes envolvidos naquele macro processo de compras que a gente conversou possam usufruir dessas informações. E não só usufruir, como disponibilizar também informações ali dentro para que outros possam consumir. Né? Então, olha como é que é rico, né? esse ferramenta e essa disposição da nova lei. Então, além de portal, além do processo de compras, comentei com vocês essa outra categoria. A lei, lá no artigo 181, vai falar de um movimento de centralização de compras numa perspectiva organizacional, uma perspectiva de arranjo, né, administrativo, de como a administração pública, os seus órgãos e entidades estão se organizando para fazer compras. E aí o artigo 181 fala que e joga para os entes federativos, né? Então, os entes federativos vão ter que instituir centrais de compras para poder realizar compras em grande escala, para poder atender à necessidade de diferentes órgãos e entidades. Aí aqui eu já vou deixar, né, uns pontos para a gente pensar. Será que são só os entes federativos que precisam instituir centrais de compras? Será que a gente não podia pensar e, segundo ponto de reflexão, será que isso já não existe? Alguns poderes criando estruturas de centralização de compras, tipo o CNJ, já tem algumas iniciativas para os órgãos do judiciário. Talvez aí até, né, o Daniel levantou ontem a questão, vamos pegar o gancho lá que o Daniel pôs da pergunta da rede que vocês têm entre a questão do legislativo para a parte de comunicação. Será que só por meio de central de compras eu consigo fazer compras que ganham em escala? Uma interrogação aí. A lei chamou atenção para isso. Mas será que essa é a única estratégia que a gente tem? E será, né? Perfeito, Daniel. Vocês têm uma central de compras aí. Até Renato, né? Agora a Fabiana estava com a gente aqui ontem, está aí à frente. Já é também uma estrutura. E como? Então, isso não é tão novo, né? E como que a gente pode, então, agora, olhando para aquilo que já tem essa estrutura centralizadora, será que eu ainda consigo ir para um passo além? Essas centrais começarem a se conectar? E uma central utilizar um procedimento que outra faz, trocar uma experiência com uma outra. Será que a gente já dá um primeiro passo? Não ter cada órgão e entidade fazendo o teu processo. Já tem algumas centrais. Agora, será que a gente consegue ir para essa lógica de uma rede de centrais de compras? Acho que tem alguns objetos aí que a gente pode começar a pensar a respeito. E algumas coisas até já acontecendo, né? Nesse sentido. E a lei,
além de colocar a questão dos entes federativos, e aí quando a gente está falando de entes federativos, está pegando estado e município, né? Mas ela trouxe no parágrafo único um ponto específico para os municípios pequenos. Então, municípios de até 10 mil habitantes, preferencialmente que eles constituam, né, ali, ou alguns até já têm consórcios públicos, para poder fazer essa parte de centralização de compras. E aí há também uma outra discussão, né? Será que a lei, a União tem competência privativa para dispor de regras gerais de licitação e contratação pública, né? Fala até a Constituição não fala nem o termo contratação, fala normas gerais de licitações. Esses dispositivos aqui, eles ultrapassam um pouquinho a linha de licitações. A gente está falando sobre a assim, estrutura organizacional. É como uma autoridade pública, e aí a gente está falando dos governadores, dos prefeitos, das autoridades máximas, até dos órgãos e entidades, como que eles estão organizando as suas estruturas. Será que a lei, né, poderia entrar nesse ponto? Segunda reflexão, apesar de centralização de compras, aí a gente vai ver mais à frente aqui, não ser um assunto tão novo, mas será que a gente a única estratégia de se fazer, e será que isso é eficiente para todas as realidades? Criar centrais de compras? Será que para os municípios pequenos aí de até 10 mil habitantes vão ter essa maturidade nem para montar esses consórcios? Quem não tem, será que passar a ter é o único caminho eficiente para fazer compras em grande escala e atender às necessidades dos diversos órgãos e entidades? Então, é só para a gente pensar. Eu gosto muito do tema e acho bacana a lei ter trazido. Só que aí agora a gente tem que ter esse olhar atento na forma de implementar o artigo 181. E aqui mais na frente a gente vai ver, vou compartilhar com vocês diferentes formas, né, que a gente tem para isso. Beleza? Então, aqui, previsões de centralização que a lei trouxe de forma muito evidente. Eu trouxe uma outra aqui, que ela é menos, ela não tem a expressão, né? Centralizado, não tem centralizar, não tem centrais, não tem concentrado, mas olha como é que pode fazer a gente pensar a respeito. Lá no artigo 40 fala sobre o planejamento de compras, que vai ter que ter uma expectativa de consumo anual. Aí, nesse primeiro, no caput, olha como é que isso aqui já desperta, até lá com o artigo 19, que a gente falou de centralizar procedimentos, né? Se eu consigo ter a visão de consumo anual, será que eu conseguiria usar isso e trazer, né, para dentro de um ou alguns procedimentos a satisfação dessa necessidade de consumo? Parágrafo 3º vai falar do parcelamento. E aí a gente não confunde isso com fracionamento, né? Fracionamento é irregular, não pode fazer, mas parcelar é o que a lei coloca como um comando para tentar ter mais competitividade, né, nas contratações. Mas ele não vai poder ser adotado se a gente for ter perda de escala, se isso for gerar, se não for reduzir custos na gestão de contratos, se isso for comprometer essa vantajosidade da compra, né? Então, olha como é que isso também, de forma menos evidente, mas fica aqui na cabeça, que isso conversa com centralização de compras. E aí, a Adriana colocando, né, vocês participam aqui também de uma rede de acessibilidade com órgãos do Legislativo e Judiciário, onde é interessante fazer compras compartilhadas. Sensacional. Olha o tanto de coisa que hoje vários órgãos precisam, e quando a lei vai falar de fazer planejamento, ter esse olhar de concentrar processos, ter centrais de compras, ter um portal nacional onde todo mundo vai colocando as informações e a gente vai vendo o planejamento do outro. Olha como é que a gente está falando aí no pano de fundo de rede, né? A lei traz lá, fala da rede de compras, mas muito associado ao Portal Nacional. Mas acho que vocês vão lembrar, e eu sei que a Câmara faz parte, é membro da Rede Nacional de Compras que foi criado lá no final de 2017 para 2018, e é um espaço da gente compartilhar o que cada um está fazendo, e isso não conversa com centralização, com compartilhar, né? Então, vamos ficar atento nisso. Tem muito esforço dentro da administração que a gente poderia estar evitando ter ou
pelo menos podia não estar inventando a roda, né, gente? Pegando carona no que alguém já fez para a gente dar um próximo passo. E o movimento de compartilhar, centralizar informação, fazer compra compartilhada, são instrumentos para isso. E que já deve estar ficando na cabeça de vocês. Ó, ontem a gente falou de alguns procedimentos que potencializam esse compartilhamento e esse movimento de centralização. E a gente vai trazer aqui isso de forma mais evidente. Tá bom? Então, esses dispositivos são aqueles que a gente bate o olho, e aqui no caso do artigo 40 nem é tão assim direto, mas olha como é que ficam. E eu tenho certeza que vocês lerem a lei de novo, com mais cuidado, mais atenção, vocês vão achar outros dispositivos que vão conseguir se relacionar com essa visão de centralização. Mas aí, vamos lá. Eu trouxe para vocês vários dispositivos que a lei traz, e eles já deixaram para a gente claro que eu tenho diferentes formas de fazer centralização. E aí, tanto formas já na literatura e nas experiências, como a gente vai ter diferentes formas de fazer centralização em função do contexto onde a gente está, em função do nível de maturidade, né, em que nós, cada uma das nossas instituições estão. Então, conhecer um pouquinho desses tipos é fundamental para saber qual é aquele que melhor cabe e se adapta para a gente, né? E como toda tentativa de categorizar, pode ficar algo de fora. Mas eu vou trazer para vocês as duas principais perspectivas que a gente tem na administração pública, né? Para viabilizar essas centralizações. A primeira é essa que eu falo sempre, que é da perspectiva administrativa e institucional. Olha como ela conversa com o artigo 181, né, ali da nova lei. É eu falar, às vezes, que eu vou ter uma ou algumas unidades sendo criadas para elas concentrarem atividades, para a gente ter a oportunidade de profissionalizar a força de trabalho que está atuando com compras, que não é um assunto simples, né, gente? Para a gente evitar ter várias unidades fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo procedimento. Então, quando a gente para e olha de como a administração está se organizando, quais as formas mais eficientes que a gente tem de olhar para a nossa estrutura? E a estrutura, falando até é caixinha mesmo, né? Organograma. Eu lembro de um evento ainda em 2018, foi 2018 que o Renato promoveu aí na própria Câmara, que a gente falou de centralização de compras, e eu tive a oportunidade de falar de tipos diferentes de estruturas organizacionais para fazer centralização de compras. E essa é a perspectiva 1. Como que o Poder Executivo Federal pode olhar para o seu conjunto de ministérios, de autarquias e fundações e ver formas mais eficientes de eu organizar as minhas áreas. Como que o Poder Legislativo, né? Temos aí o Congresso, que aí tem a Câmara, tem o Senado, tem a rede com outros legislativos, né? Como que o Judiciário, com os seus diferentes órgãos, como que os diferentes poderes também podem olhar e os diferentes entes podem olhar de como que eu estou organizando a minha casa e eu poderia estar pensando em ter menos estruturas, por exemplo, que fazem a mesma coisa. Não quer dizer que é ter uma só, porque às vezes uma só não vai ser suficiente, mas como que eu posso organizar isso de forma diferente? E falar nessa questão de unidade organizacional que vai processar a contratação é trazer uma coisa que a gente chama de uma lógica transacional, que no mundo privado isso é muito comum, em órgãos públicos internacionais também é comum, e isso já tem no Brasil há um tempo, que é falar em centros de serviços compartilhados. E aí a primeira experiência que a gente tem aqui no Brasil é lá de 1930, em que a gente tinha uma diretoria, uma divisão dedicada a fazer compras para os outros órgãos. E aí eu não estou falando nem de fazer compras juntando demandas num único processo, como um registro de preço. Eu estou falando numa lógica de o órgão A precisa comprar computador. Ele pede, o órgão lá, centralizadora, faz a licitação e devolve o contrato prontinho para ele poder executar a compra daqueles computadores. Isso a gente teve lá em 1930, no governo federal. No nível estadual, a experiência mais antiga que a gente tem é de 1979, do Rio Grande do Sul, que funciona até hoje. E a gente tem várias outras experiências federais, estaduais e municipais que fizeram isso, criaram
unidades centralizadoras, e cada uma funcionando de um jeito diferente, mas para concentrar essas atividades de processamento das compras. Então, vai ter Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, e aí no nível municipal, né, nós vamos começar a ter algumas também que foram indo para esse caminho, né? Rio de Janeiro é um outro estado também que tem, que foram criando essas unidades dedicadas, especializadas em fazer compra pública. Nessa primeira perspectiva, que é a perspectiva que o artigo 181 fala para a gente de alguma forma. Mas ele não fala só disso, né? Quando ele está falando de ganho de escala, ele começa a conversar com uma outra perspectiva que a gente vai ver aqui na frente, que é esse ponto, aí eu vou deixar uma perguntinha aqui, né, de quase para a gente ir refletindo para um próximo slide aqui. Mas, Virgínia, se você está falando do processo de compras que tem várias etapas, quais são essas etapas que eu posso concentrar nessa unidade centralizadora? Posso centralizar tudo? Só uma parte? E isso conversa muito com o que o artigo 181 está trazendo. Se eu estou falando de ganhar escala, até onde nesse processo de contratação eu estou centralizando e concentrando não só organizacionalmente, mas em volume dessas necessidades. E é justamente a perspectiva 2, que é eu fazer compartilhamento de compras. É o quê? Concentrar a demanda que mais de uma unidade vai ter. Continua ali com a perspectiva da profissionalização. Porque se eu estou concentrando várias demandas num único processo, eu estou tendo pessoas que estão se dedicando cada vez mais a fazer esse processamento de contratações e vão aprendendo mais sobre o mercado, as peculiaridades de uma contratação, e a gente vai fazendo lá o que o artigo 181 está falando, o que o artigo lá 40 está falando, sobre a padronização e o ganho de escala. Olha também como é que a perspectiva 1 conversa com o artigo 19, mas ela também conversa com a perspectiva 2, o artigo 19, que é eu fazer essa concentração de demanda. E quais são as principais formas que a gente tem hoje, que a gente conhece de fazer? Registro de preços. Foi o procedimento auxiliar que a gente conversou ontem. E para fazer registro de preço, né, gente, eu preciso ter a perspectiva 1, eu preciso criar uma área que é dedicada, que respira fazer registro de preço para as outras áreas? Não. Desde lá do decreto, né, da parte do Código de Contabilidade, lá o decreto 4536 de 1922, que a gente tem as primeiras formas do registro de preço, eu preciso ter um órgão gerenciador. E esse órgão gerenciador pode ser qualquer unidade que faz compras. Não precisa ser alguém que eu estou criando só para fazer aquilo. Né? Então, assim, a Câmara hoje já faz alguns registros de preços, que foi o exemplo que o Daniel trouxe ontem. Eu tenho, com certeza, cada uma das pastas hoje que a gente tem, né, das instituições que fazem registro de preço, já é uma forma de fazer centralização de compras. E aí a gente tem, né, a experiência do FNDE, que é fazer a compra nacional, do exemplo que eu trouxe ontem, de comprar veículos, né, ônibus escolar para as escolas e para os dos estados e dos municípios. Eu dei o exemplo aqui ontem que a gente falou da compra estadual, em Minas tem, por exemplo, a de compra de medicamento para os municípios. Os próprios consórcios municipais, que hoje uma cidade já faz, né? E os consórcios também, registro de preço para atender uma coletividade de cidades, então não precisava da lei falando isso. A gente tem modelagens de contratação centralizada, então não é nem só a ata, é ter um instrumento contratual, um único, assinado, para atender vários órgãos. Então, o governo federal fez isso, por exemplo, com o TaxGov, né? Minas Gerais tem aqui o que a gente chama de um contrato corporativo, que é para prestar serviços terceirizados, tem um contrato guarda-chuva com uma empresa que atende os 44 órgãos e entidades estaduais. Então, olha que é um movimento do quê? Não necessariamente tendo uma central de compras para fazer isso, mas desde que eu tenha uma instituição que capitaneie essa ação, né? Eu consigo trazer a demanda de várias instituições para dentro daquele procedimento. E com isso eu estou padronizando, eu estou qualificando o meu canal de diálogo com o mercado, eu estou ganhando em escala. E aí fica a pergunta, né? Essas duas perspectivas podem coexistir? Olha como os exemplos que eu fui trazendo para vocês já mostram isso. Então, temos aí, de uma forma resumida,
duas formas de fazer centralização. Uma delas que é essa, criar unidades que são dedicadas a fazer compras, licitações e contratações para atender vários órgãos e entidades. E a gente já tem instrumentos na nossa legislação, o mais antigo e maduro nisso é o registro de preço, que, independentemente se eu tenho uma unidade, cada órgão consegue fazer compra compartilhada, por isso que a gente fala em compartilhar, né? Que é dividir esforços com alguém para poder atender várias necessidades. E olha como é que eu posso juntar isso. Eu posso ter uma área central que faz registro de preços, que faz contratos centralizados para atender vários órgãos. Então, são duas perspectivas que a gente tem aí acontecendo, né? E trazendo para uma linha do tempo, que eu trouxe de um estudo bem bacana que está aqui na referência para vocês, é a dissertação de mestrado, para quem, né, interessa aí, do Felipe Vilaça, que ele atuou muito tempo ali na EBSER, né, na Empresa Brasileira de Serviços para os Hospitais Universitários, uma linha do tempo disso, como que a gente foi tendo essas duas perspectivas ganhando espaço e maturidade ao longo do tempo nas compras públicas no país. Então, a gente teve aquela lá que eu falei para vocês, ó, lá em 1930, né, a gente já teve a primeira, que tinha uma área, uma comissão de central de compras. E ela continuou existindo ali em 1940 com outro nome, mas era a divisão de materiais, que fazia compras para vários órgãos, seja por registro de preço ou não. Depois, ali em 2007, a gente teve uma iniciativa de destaque, que não foi criar uma instituição para isso. O FNDE tem outras finalidades, mas ele tem também a missão de fazer os registros de preços nacionais, para atender essas demandas que são de vários entes federados. Em 2008, a antiga Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, e a função dela era ser órgão central da política de tecnologia do governo, começou a fazer, usando a área de compras do próprio Ministério do Planejamento, atos de registro de preço que atendiam vários órgãos e entidades do governo federal. Olha a perspectiva 2. Não precisou criar ainda uma central de compras, né? Olha aqui, e usando um procedimento auxiliar, registro de preços. Lá em 2010, vamos sair aí de Brasília um pouquinho, lá no Rio de Janeiro, e o Renato Kader, né, é um especialista que capitaneou essa primeira ação e foi também premiado ali no Prêmio de Inovação da ENAP, registros de preço, que ele teve três versões. Ele teve a primeira no Jardim Botânico, depois, se eu não me engano, ele teve num órgão com o Ministério da Defesa, e depois teve um outro que me escapou o nome, e depois se o Renato for ver, já pede desculpa, mas Renato, são 3, né, que aí você fez, que foi fazer registro de preço para compra de materiais de escritório com requisito sustentável. Aí, olha isso, gente. Talvez se eu fizesse cada órgão fazendo a sua compra separada, a gente não ia conseguir ter escala, não ia conseguir ter poder de compra para fazer uma política pública de compra sustentável por meio de compras. E foi a perspectiva 2, usando registro de preço. Aí, lá em 2012, esse eu acho assim, os casos que, para ficar para a gente de referência e como que nós temos que refletir a respeito desse caminho, o governo federal cria uma empresa pública, não vai cuidar só de compras, ela vai ser a EBSER, para se dedicar à organização aí dos hospitais universitários, então pegar área de compras, pegar área de pessoal, pegar área de planejamento e orçamento, mas ela une a perspectiva 1, que é ter uma empresa, uma instituição dedicada a esses procedimentos de centralização, mas ela também começa a fazer compra centralizada para benefício dessa rede de hospitais, junto à perspectiva 1 e 2. E lá em 2014, a gente tem no Ministério, então, do Planejamento, existindo até hoje no Ministério da Economia, a criação de uma unidade que é a Central de Compras, que lá traz compras e contratações, agora chamando só Central de Compras, uma unidade que é criada para se dedicar a estudar modelos mais inovadores de compras públicas e se valendo de diferentes instrumentos para fazer compra centralizada. E a gente vai ver aqui mais para frente quais são, mas eu já vou falando. Tem registro de preço, tem credenciamento, tem contrato centralizado. Então, olha como essa linha do tempo fala para a gente que, assunto de centralização de compras não é novo na nova lei.
a gente já tem muita bagagem por aí, vocês mesmos aqui, né, Daniel colocou, a própria Câmara tem uma central de compras, como que a gente tem, independentemente de ter ou não uma unidade dedicada para isso, como que a gente tem na nossa legislação e nas experiências vivenciadas aí, casos práticos de fazer centralização e compartilhamento de compras. E como que a gente pode vir aprender a fazer e expandir essas experiências. Visto isso, eu vou retomar aqui aquela figura que eu trouxe para vocês hoje, ontem, né, do processo de compras, e como que, casando com os dispositivos da nova lei, como que, olhando para essas experiências que a gente já teve nessa linha do tempo, como que, olhando para essas duas principais perspectivas de centralização de compras, para diferentes pecinhas desse quebra-cabeça, a gente percebe formas diferentes de fazer centralização e atingir aqueles, né, alcançar os objetivos dos dispositivos da nova lei, né? E não só da nova lei, como aí vocês, né, também não estão usando ainda a nova lei, para atender centralização de compras que já tem na 866, que já é uma necessidade nossa, independentemente de legislação de compras, né? É uma questão mesmo de eficiência processual e de atingir melhor e até de forma mais efetiva o interesse público, né? Disponibilizar melhores soluções. Então, vamos olhar para esse mapa, e aí eu vou começar a apresentar para vocês exemplos para ficar aí de referências de como que a gente pode explorar esse tema em cada uma desses quadradinhos. O primeiro dele é na fase preparatória. O que a gente faz na fase preparatória? E será que dá para fazer essa centralização? A gente faz estudo técnico preliminar, a gente faz termo de referência, a gente faz pesquisa de preços, a gente faz edital, a gente faz análise jurídica. Para cada um desses instrumentos, a gente pode pensar a possibilidade de ter alguma centralização, do tipo, a Central de Compras Federal hoje, por exemplo, tem estudos técnicos preliminares que ela já fez, até muito robustos, por exemplo, do TaxGov, da compra direta de passagem, do almoxarifado virtual, que quando a gente for jogar lá no catálogo eletrônico de padronização, enquanto ele não existir, já está lá no site do Ministério, é uma forma de outros agentes usarem esse estudo que alguém já fez e tentarem avaliar se ele cabe na sua realidade. É possível a gente ter modelos padrão de termos de referência. Vou pegar um exemplo para vocês. Lá na Central de Compras, quando ainda estava do Ministério, a gente estudou, vou pegar o gancho aqui no tema que a Adriana trouxe de acessibilidade, né? A gente foi estudar se era possível fazer um modelo e até executar, né, uma contratação para acessibilidade nos prédios públicos, para atender isso que é uma necessidade em todos os edifícios que tem algum órgão do governo federal. A gente viu que chegar e fazer tipo um registro de preço, um credenciamento, até lá nesse fim do processo ia ser muito complexo e desafiador, talvez a gente não conseguiria chegar do outro lado. Aonde que a gente parou? Num estudo técnico preliminar, numa proposta de vários checklists, num modelo de termo de referência, que os órgãos que, faz você a sua contratação, mas você tem esse modelo aqui que você pode seguir. Faz esse checklist aqui para você fazer o teu diagnóstico e ver quais são os principais serviços que você vai precisar ter para viabilizar a acessibilidade no seu prédio público. Então, a gente parou aqui, no termo de referência, em documentos padrão. Mas olha como dá para a gente ir pensando, quando eu falo em catálogo eletrônico e falar de padronização, nós vamos falar em preços. Olha como dá para a gente, e hoje já tem, né, modelos padronizados de editais. Olha como dá, inclusive, da gente chegar até o passo de ter um processo instruído com um parecer jurídico prontinho ali, um pacotinho na prateleira que o órgão vai e pega e faz a licitação, a contratação lá para a sua realidade. Então, olha como que a gente tem, conforme o objeto, conforme a maturidade, conforme a necessidade, formas diferentes de vir centralizando até um determinado passo, né, na fase preparatória, né? Ótimo, Adriana. Recursos de acessibilidade de comunicação, por exemplo, a questão das libras. Se eu não me engano, até a central de compras ali do Ministério, que eu tinha acompanhado, soltou, não sei se já soltou um procedimento, ou era uma intenção ainda de rede de preço,
ou era uma consulta pública para contratação de acessibilidade para os órgãos públicos, né? E aí, olha como é que é interessante, centralizou, inclusive isso, se eu tenho uma unidade centralizadora, e vocês têm aí na Câmara também, pegando o gancho na tua pergunta, na tua colocação, pode centralizar até o final dessa parte preparatória. E aí a gente vai conversar com a próxima, né? Perfeito. Vocês fazem na rede é ficar compartilhando os editais, mas cada órgão faz sua contratação. Olha como é que a gente já economizou os passos da fase preparatória. Precisa cada um ficar fazendo o seu estudo técnico preliminar, o termo de referência, pesquisa. Não, bota ali na prateleira isso pronto, ele vai e faz a tua contratação. Mas aí olha que para a próxima etapa, então, a gente tem esse ponto de reflexão. Pode ter o caso que a Adriana colocou, que aí cada um vai fazer a tua, e pode ser mais eficiente, sim, isso. Mas a gente pode ter para alguns objetos, ser interessante eu centralizar a etapa da seleção do fornecedor também. Fazer o pregão centralizado, fazer a concorrência centralizada, fazer o diálogo competitivo, que é um processo até tão complexo, que vai ter que se aprender muito, fazer alguns dispositivos da dispensa, da inegibilidade ou até alienação. Talvez, se eu tiver uma unidade centralizadora, isso pode ficar mais fácil, mas também não é uma condição, né? Então, olha como que a gente tem que avaliar dessas modalidades ou dessas formas de contratação na etapa de centralização, o objeto que eu estou aqui trabalhando, vale a pena eu centralizar também o processo nessa etapa? A Adriana deu um exemplo aí que vocês já fazem que a resposta é, vale a pena vir até a fase preparatória. Cada um faz a sua fase de seleção do fornecedor. Vão ter situações, tipo do próprio registro de preço, que eu vou fazer o pregão centralizado, né? Então, eu vou ter um pregão para atender várias necessidades. Então, olha aqui como a gente tem essa outra etapa que a gente pode pensar diferentes situações, hipóteses para fazer a centralização. Vamos para a próxima etapa, gestão do contrato. Não, mas gestão do contrato, Virginia já fica, né? Já deu spoiler para vocês lá atrás, vocês já vão saber que é possível. Mas fala, não, mas gestão de contrato, fiscalização já é mais difícil, né? Pensar a centralização disso. Mas a gente tem, e aí são esses exemplos que eu trouxe lá atrás para vocês, e para a gente pensar juntos. Talvez as camadas de gestão, as atividades de fazer reajuste, revisão, reequilíbrio, abrir um processo administrativo, fazer essa camada ali mais processual, seja bom fazer, e seja interessante fazer a centralização dessa gestão. E aí eu vou trabalhar com uma rede de fiscais que estão em vários pontos ali recebendo o serviço, porque o fiscal tem que ser lá quem está recebendo, né? Para conseguir atestar, tanto emitir a ordem de serviço, como atestar o que está sendo entregue, e ele trabalha junto com esse gestor. Eu vou pegar o exemplo do TaxGov, né, para vocês verem como que foi importante pensar a centralização até no nível da gestão do contrato. O que foi o TaxGov, né? Levar solução de mobilidade de servidores por meio da contratação de uma empresa com aplicativo. Então, não ia ter mais frota nem locada, nem própria, disponível ali o tempo inteiro. Só que quando eu olhava para essa esplanada aí, né, a gente parou assim, podia fazer uma ata de registro de preço do TaxGov, que eu ia ter o fornecedor, e cada órgão contratava né, o fornecedor para prestar o serviço para si? Poderia. Mas se eu fizesse isso, qual a oportunidade que a gente ia estar perdendo? Ia estar perdendo eu ter um sistema único. E aí eu tenho um gerenciamento centralizado desse sistema. Eu ia exigir que cada órgão ficasse ali fazendo customizações de sistema junto com o fornecedor, vendo se o sistema está disponível ou não, vendo se as adaptações estão de acordo, fazendo essa camada mais macro. A outra é que eu ia perder, por exemplo, a oportunidade de fazer um compartilhamento dos veículos. Um predinho desse aí do lado do outro, várias pessoas que saem do mesmo lugar e vão para o mesmo lugar. Se eu não tivesse no mesmo contrato, eu ia perder esses potenciais de compartilhamento. E fora todo o compartilhamento, de fazer uma mudança dessa na forma de contratação, levar também, centralizar a forma de empenho, liquidação e pagamento dessa despesa, fazer remanejamentos de quantidade de corridas entre um órgão e outro, talvez um está gastando mais, outro está gastando menos, e aí a gente pode ter um bolsão de corridas que vários podem usar. Então, olha aqui como que para essa necessidade e para essa solução, fez sentido centralizar a fase preparatória, a seleção do fornecedor, mas também a gestão do contrato. A fiscalização a gente centralizou só uma parte dela. A gente centralizou
a fiscalização do sistema, só que em cada órgão e entidade tem os fiscais que atestam a corrida no próprio aplicativo, tem alguém que representa a instituição e dá o ateste para poder a central de compras depois fazer o pagamento das faturas. E aí o arranjo fez todo sentido ter o contrato centralizado, né? Mas olha também como que, falei para vocês aqui, né? Que é uma ata de registro de preço. E aí a gente vai para o próximo quadradinho. Olha como eu estou pensando num procedimento auxiliar, falar de centralização faz sentido. E aí a gente tem o registro de preço, que é esse primeiro que eu dei o exemplo. Então, naturalmente, né, gente? Só pela essência do registro de preço, ele já é uma centralização de esforços. Ele já está presumindo uma centralização da fase preparatória, da seleção do fornecedor e das atividades de gestão de ata. Só que aí eu estou deixando o contrato descentralizado. Mas olha também como a gente tem outros casos que os procedimentos auxiliares, a gente pode pensar formas de fazer a centralização. Credenciamento. E aí, né, eu já dei os exemplos para vocês ontem. O da passagem aérea foi um exemplo de fazer um credenciamento centralizado. Vocês imaginam, cada um dos 44 não, gente, esse número é meu aqui da estrutura de Minas, a chavinha dando tilt. Cada um dos mais de 20 ministérios do governo federal fazendo um credenciamento para a companhia aérea, será que o mercado ia ter interesse nisso? Será que a gente ia conseguir colocar de pé um buscador único para poder fazer a busca desses bilhetes aéreos? Será que o Estado teria poder de compra suficiente para negociar essa nova modelagem com as companhias aéreas? A gente viu ontem a questão da pré-qualificação. Talvez é interessante fazer uma pré-qualificação centralizada, porque tem toda uma camada de análise técnica, né, de requisitos técnicos do fornecedor, dos materiais, que pode fazer sentido eu ter uma comissão para determinados objetos que ela vai fazer aquela pré-qualificação. Vamos pensar lá no portal, esses agentes, né, ou bens já qualificados, pré-qualificados, vão poder ser aproveitados em futuras licitações por outras instituições. Olha como é que eu ganho na eficiência processual disso. Será que eu tenho especialistas em todos os objetos, em todos os lugares? Olha como é que isso conversa também lá com... não é pré-qualificação, não vamos confundir, mas com catálogo de padronização. Como eu também posso ter as comissões fazendo ali o processo de padronização e disponibilizando esses itens para uso de várias instituições. O PMI, olha como que eu posso pensar um PMI, dependendo de qual for o objeto dele, que o benefício vai atingir várias instituições. Olha como que o registro cadastral, a gente já falou lá no início, como também ter ele. Aquele chamamento, né, anual para fazer as atualizações das informações, para os novos fornecedores entrarem no registro, fazer a gestão do próprio registro. Olha como é que falar de centralização nessa perspectiva é importante, é fundamental. Então, até esse ponto aqui, né, para a gente ter essa visão macro, nós fomos, vou só dar uma volta aqui, né, antes de chegar na parte aqui de sistema, controle e governança. Olha como a gente percebendo o processo, diferentes atividades, eu posso ter, diferentes atividades, diferentes objetos e necessidades, diferentes contextos de atuação, a gente vai ter respostas distintas. Olha a pergunta lá do Daniel ontem, né? Eu posso aqui na Câmara fazer uma ata de registro de preço para outras instituições e a Câmara mesmo ela não ser contratante da solução? Posso. E aí olha como é que isso conversa com todas essas etapas e a Câmara não vai ter a execução, mas eu centralizei a fase preparatória e a seleção do fornecedor em um pedaço aqui pelo procedimento auxiliar. Então, conhecer esse quebra-cabeça, né, e sabendo essas pecinhas, é ter a capacidade de ter diferentes estratégias para realmente responder a diferentes situações. Né? Talvez a resposta que vocês estão chegando aí, que a gente conversou ontem do caso do Daniel, aplica para vocês, mas se a gente fosse falar que se a Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, né, de Minas, tivesse alguma necessidade parecida e quisesse fazer para uma rede aqui, talvez não fosse funcionar, né? Pelo grau de maturidade que se está.
vocês aí talvez conseguem fazer pelo grau de maturidade que estão, né? E aí vamos lá, pensar os sistemas. Sistema já ficou muito nítido, né? A lei já trouxe isso muito para nós. Mas até antes da nova lei, a gente já tinha centralizações de processo. A lei está trazendo o Portal Nacional, fala lá dos sistemas privados, que pode utilizar, mas olha a centralização, né? Fazendo, vamos lembrar, a integração, tem os sistemas dos entes federados, tem os sítios oficiais, mas isso também não é novidade. Tirando o portal, o movimento de centralização de sistemas já não é novidade. Por quê? Por exemplo, que eu saiba, os estados, em sua maioria, têm sistemas centralizados, porque é eficiente, cada secretaria ter o seu? Não. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas, a área que eu estou hoje, nós somos responsáveis por gerir, fazer evoluções, manutenções, manter, capacitar todos os 44 órgãos e entidades no nosso portal de compras, que agora está dialogando com o Portal Nacional para ter a integração. E tem outros poderes que usam o nosso sistema no estado de Minas. A Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, usam o nosso sistema. Isso não é centralização? Antes mesmo de ter portal nacional. E agora essa centralização vai ganhar mais uma camada, né? Então, eu gosto de dizer que a gente não está inventando isso do zero. A gente está vindo num caminho crescente de evolução de centralização. E aí, talvez, né, não sei se ficou isso claro para vocês, assim, nossa, Virginia, você falou que a primeira experiência no Brasil de centralização de compras foi em 1931. A mais antiga nos estados foi 79. E aí, lá em 2014, ganha uma iniciativa do Ministério premiado de criar uma central de compras, mas já existia, tipo, o que tinha de novo? Esses movimentos de centralização, essas respostas, como eu disse, elas estão muito associadas ao nosso contexto. O país, a gente veio passando por movimentos de oscilação, de centraliza, descentraliza, centraliza, descentraliza. Por quê? Porque dependendo da política pública, do arranjo governamental, das prioridades que a gente está, algumas vezes centralizar vai ser mais eficiente, outras vezes descentralizar vai ser mais eficiente. Vamos pegar aqui o Decreto-Lei 200, lá de 67, que trouxe a descentralização como uma referência para ganhar eficiência. Mas ter essa descentralização não quer dizer que eu não podia ter um mínimo de centralização. Tanto que a gente teve a criação do que a gente chama dos órgãos centrais. Tem o órgão central de planejamento, de orçamento, do tesouro, de recursos humanos, de serviços gerais, porque o mínimo de centralização sempre é necessário manter. E essa que eu estou falando dos órgãos centrais conversa com essa caixinha próxima da governança. Porque vamos lembrar, né? O que é governança? Governança a gente tem lá, que é dar diretrizes, é ter os mecanismos de estratégia, de liderança, de monitoramento, é definir indicadores para saber se a gente está chegando a um determinado objetivo, é dar o norte e o caminho para a camada de gestão executar. E aí, a gente tem a governança, né? Nesses órgãos centrais. A nova lei traz aí lá no artigo 7º, a questão da alta administração. Agora vamos trazer para a parte de compras, né? Falar em planejamento estratégico, falar em plano de contratações anual, falar em gestão por competências e falar em tantos outros elementos que a nova lei traz, tem a ver com governança. Por quê? Porque se eu não tentar e eu não tiver um olhar, né, um ponto de partida que consegue olhar esse todo para dar diretrizes, vai cada um fazendo de um jeito, a gente não vai conseguir orquestrar isso tudo. Então, quando a lei traz o plano de contratações anual, é uma ferramenta importante e fundamental para a gente olhar, né, vamos lá, bater a fotografia das necessidades da nossa instituição, e aí dando passo, né, o Ministério consegue olhar de todos os órgãos e ver o que o pessoal está precisando aqui que eu posso julgar lá na esteira para a central de compras fazer e atender vários órgãos e eu não precisar cada um fazer o seu. O que já tem algum órgão aqui fazendo um registro de preço que não precisa trazer para essa central de compras, porque o órgão já tem uma especialidade em fazer, mas outros órgãos poderiam estar se valendo daquela iniciativa.
Talvez a Câmara, olhando o planejamento anual de compras de outro órgão, fala assim, não, mas alguém lá já vai fazer. Talvez vale mais eu ser participante no rede de preço dessa instituição do que eu fazer o meu. Olha como isso joga e conversa com essa questão do planejamento estratégico. E aí a gente pode falar do planejamento estratégico, tanto organizacional, tradicional, que a gente conhece, quanto a gente começar a criar uma visão de um planejamento estratégico de compra pública. Quando a lei amplia a vigência, por exemplo, de contratos para 5, 10, 20 anos, quando a lei fala em contratos de tempo indeterminado, quando a lei fala, né, de diálogo competitivo que eu demoro tipo, 1 ano para fazer o processo, é falar que para algumas coisas dessas, isso, e a compra pública, como a gente já conversou, ela é por si só política pública, mas ela também é uma plataforma de fazer política pública. Olha como é que eu preciso começar a pensar num planejamento estratégico de compra pública. Para eu ter diretrizes de eu vou fazer desenvolvimento local, sustentável ambiental, eu tenho a parte de redução de custos, de eficiência, de automatização, de gestão aqui por competências, né, dos meus próprios atores. O que é esse planejamento estratégico? Ele não demora 1 ano para ser executado, ele demora 2, 3, 4, 5. E dele eu vou tirando os meus planejamentos anuais. Gestão por competências, como que eu posso ir agora disponibilizando, né, modelos de o que é gestão por competência, como fazer, quais são os principais conhecimentos, habilidades e atitudes que eu preciso ter para executar o processo de compras e como que a gente pode ter isso sendo feito de forma orquestrada a partir desse ponto de centralização. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que a lei vai falar de centralização do processo, do sistema, do portal, da estrutura organizacional, mas olha como que essa noção de centralidade ela cai para N outras coisas e que são fundamentais para conseguir fazer o próprio processo rodar. E aí, nessa própria centralização enquanto governança, e aí eu estou entendendo por governança, né, essa questão da diretriz, por onde que a gente vai, é discutir a criação das centrais de compras e dos consórcios. Quando que eu preciso ter isso? É a única forma de fazer? Né? E aí, para esses 2 pontos de central de compras e consórcios, é que eu quero ir para começar a caminhar aqui para o nosso último bloco, né? Que é essa perspectiva da centralização pela perspectiva da organização. Então, a gente falou, né, do que a lei está trazendo, olhamos ali pelo processo de compras as diferentes formas de oportunidades de fazer centralização. Tratar o tema centralização, não vou nem falar centralização de compra, vou falar do binômio, né? Centralização e compras públicas. Como que essas 2 coisas podem acontecer em cada uma daquelas dimensões, e tentei usar aqui para vocês todos os exemplos práticos de que já acontece, então só pensar na nova lei não é colocar, né, susto e medo para ninguém, tipo, nossa, não vamos conseguir fazer, vamos, porque a gente já faz. Talvez é abrir a cabeça para novas formas. E aí agora que o último pedaço, que é como que a gente pode entender melhor a forma de viabilizar a centralização naquela perspectiva, né, fiz 2 aqui, mas é a perspectiva 1, que é a institucional. Para fazer esse movimento, vão ter alguns passos que a gente precisa responder. Não é falar, uau, show de bola. Artigo 181, fazer central de compras. Yes, tem lá, 2014, o pessoal fez já a central de compras do governo federal, já tinha lá desde 1931. A gente aqui também da Câmara já tem. Então, qualquer um pode ter central de compras e vai ter que fazer porque está na lei. Espera. Se eu estou falando em fazer centralização para ter uma organização dedicada a isso, primeiro, o que eu estou pretendendo com isso? E aí, isso vai orientar a minha estratégia. Por quê? Vai falar, eu estou pensando em ter uma central de compras, né, uma unidade centralizadora que vai atender só o meu ente federado? Essa unidade vai ter relação com outros entes? Essa unidade vai ter relação com outros poderes? E por que isso é importante? O Felipe trata essas questões lá no trabalho dele.
Quer ver, gente? Nós temos lá, então, a lei falando dos municípios de até 10 mil habitantes criando consórcios. É estranho para vocês eu falar que eu poderia ter uma central de compras, por exemplo, do nível estadual, ou vamos pegar de uma capital, né, de uma cidade, de um município, Belo Horizonte, que está aqui pertinho. E essa central de compras, ela poderia prestar serviço para o município? E o município não precisaria fazer consórcio público. O município não precisaria ter a central de compras dele. O município poderia usar a estrutura dessa central estadual ou até da central federal. Então, eu preciso ficar, lá naquela fala inicial que eu coloquei, criar a central de compras é um caminho ótimo já. Mas será que essa central ela precisa ser só autodirigida para mim, para a minha estrutura? Né? Então, primeiro, pensar a estratégia. Porque se eu for falar que eu quero ter uma central que, olha, ela precisa atender esses municípios menores, a lógica de funcionamento, os atores que eu preciso mobilizar para discutir essa central, quais serviços ela vai prestar, se ela vai precisar ser remunerada ou não. E isso já são modelos internacionais que funcionam, ó, tá? Há uma data. Que tem, inclusive, estruturas de empresas públicas que prestam esses serviços para diferentes entes e poderes. Vai determinar toda a forma de desenho de implementação dessa estrutura centralizadora. Comecei a responder essas perguntas, eu tenho que colocar assim, quem vai fazer isso, né, então? Quem vai botar de pé essa coisa? A forma como essa central vai estar organizada. Aí sim a gente vai discutir, vai ser uma secretaria? Vai ser um consórcio? Vai ser uma central de compras? Vai ser uma rede de centrais de compras? Cara, vai ter respostas diferentes para isso, né? E aí, de novo, eu vou fazer uma analogia muito grosseira, mas para mim ela, né, porque os instrumentos conversam muito. É a gente falar que o estudo técnico preliminar é importante para eu saber qual é a solução se eu precisar de uma contratação, qual é a solução. O ETP não dá para fazer copia e cola para qualquer lugar, tipo, o Taxigov não cabe na realidade qualquer. Para chegar nessa informação, eu preciso fazer um ETP e dar passos para trás, que é entender o meu diagnóstico, o meu problema que eu tenho para ser resolvido. Para falar numa estrutura de centralização é a mesma coisa. Aonde que eu estou, o que eu já tenho hoje, o que eu preciso, quais são as deficiências, as barreiras, ou o que eu já tenho de centralização mínima que pode me ajudar mais na frente. Talvez eu não... Quer ver? Vou trazer para vocês um exemplo que a gente está aqui em Minas. O estado de Minas já tem uma unidade centralizadora de compras, mas ela faz só algumas compras centralizadas. A gente está com um projeto de expandir essa centralizadora e fazer ela ter o formato parecido lá com o do Rio Grande do Sul, que é o quê? Ela não só fazer ata de rede de preço, mas ela ser uma processadora dos processos de compras dos 44 órgãos e entidades que estão em Belo Horizonte. O que eu quero dizer com processadora? A Secretaria de Segurança Pública, quando precisar comprar uma viatura lá para os presídios, vai mandar para mim o termo de referência com a pesquisa de preço, e essa unidade centralizadora vai só fazer o pregão e vai devolver o contrato pronto para essa área executar. A gestão do contrato em termos administrativos fica aqui na centralizadora, mas a fiscalização fica lá fora com essa secretaria. Mas para eu saber que isso vai ser, né, a gente ainda não tem uma resposta para qual é a estrutura aqui em termos institucionais, mas para essa futura unidade funcionar, eu precisei saber que hoje eu já tenho uma estrutura que centraliza, o que eu tenho de problema nela, o que eu preciso avançar, quem é o meu público-alvo que eu vou atender. Eu precisei saber que eu já tenho ata de rede de preço, que atende outros poderes, então como que essa unidade maior vai lidar com a Assembleia Legislativa ou com municípios, porque tem município que participa da ata de rede de preço nossa. Aí olha como que isso vai interferir a forma de organização. Passei esses 2 pontos, como que eu vou colocar isso de pé? Então, olha o nosso processo ali, e aí eu já falei aqui para vocês um pouco, quais as etapas do meu processo de contratação, do meu macro processo de compras, essa unidade centralizadora vai centralizar. É só a fase preparatória, é também a de seleção de fornecedor, vai até a gestão de contratos, e dependendo, se ela está trazendo objetos diferentes, pode ser que as atividades que estão sendo centralizadas vão mudar conforme o objeto. Vou pegar lá o exemplo da Adriana. Se eu falasse assim, ó, não, nós vamos centralizar aqui, o padrão é esse. Está centralizado, fase preparatória, seleção de fornecedores e gestão de contratos. Mas para o objeto
lá da rede de acessibilidade, eu vou fazer só a fase preparatória. E aí cada um vai fazer a sua seleção de fornecedor. E a gente fez essa definição aqui de tem objetos que vão estar centralizados, tem objetos que não vão estar centralizados, nem a fase preparatória. Por quê? Porque às vezes eu já tenho uma expertise lá fora e é um objeto, quer ver? Judicializado, compra de medicamento. Eu tenho 24 horas, 48. O mandado de segurança, o oficial de justiça bate lá na porta e fala, o secretário de saúde, se você não comprar, você vai ser preso. Eu consigo rodar esse processo dentro de uma estrutura, e eu vou trazer números para vocês aqui do estado de Minas, que vai rodar por mês mais de 500 processos de compras, que vai rodar por ano mais de quase 3.000 processos. Faz sentido eu centralizar isso? Não. Então, olha como é que esses passos para trás são importantes para a gente refletir. Pode ter coisa que eu tenho que deixar do lado de fora. E aí eu estou falando que central de compras, no conceito que a lei faz, se a gente fizer uma leitura fria daquilo, nós vamos colocar de pé estruturas que podem não ser eficientes. Então, como que precisa ter, né, essa perspectiva da governança e do planejamento. E aí, a gente tem que ter claro quais são os resultados que a gente quer alcançar com essa estratégia. Então, a economia de escala, nós temos juízo, né, gente? Não faz sentido hoje botar de pé uma estratégia que fala, vou gastar mais, né? Não cabe, mas eu vou gastar menos, eu vou gastar melhor. Mas vamos ficar com cuidado nessa coisa do gastar. Eu gosto muito de um exemplo lá do almoxarifado virtual, né? Da central de compras, porque eu estou falando de custos, eu não estou falando só de preço. E o que a Virgínia quer dizer com isso? Fomos comprar papel no almoxarifado virtual. Até então, a administração comprava papel custando R$16 a resma. A4, 75 miligramas ali, né, a gramatura dele, branquinho, parará e tal. R$16. Quando surgiu a prateleira do almoxarifado virtual, essa resma estava custando 18. Está mais caro. Não está mais caro. Se eu for falar para você que agora, que aquela resma de R$16, o preço era 16, mas para a administração ela custava R$50, porque o custo dos R$44.000 para fazer não sei quantos processos de pregão em cada um dos 44 órgãos para comprar o papel. O espaço físico que eu gastava para guardar esses papéis todos. A mão de obra envolvida para fazer inventário desses papéis, para distribuir, para ficar fazendo especificação desse papel. E agora, eu falo para você que eu coloco um papel que custa realmente, custa, não é preço, custa R$18 na prateleira e agora você não estoca mais. Ele chega direto para consumo, você pede numa plataforma, né, digital, e que tem uma equipe que faz a padronização disso, e você não precisa mais órgão ficar ali fazendo especificação do papel, eu estou tendo economia, não estou? E aí isso é pensar esses comportamentos que realmente a gente não tem contexto. Se eu falasse para vocês de não, era 16, agora é 18, o custo era 50 e agora você está tendo um custo de 60. Óbvio, não ia ficar de pé. Mas não, eu estou falando para vocês que a gente saiu de um patamar de 50 para 18. E falar da centralização de compras é isso. Eu estou trazendo uma estratégia que viabiliza a economia de escala, que reduz, avaliar esses custos do controle, tipo, trazendo um processo que antes estava lá no órgão, agora para cá, e que eu não tenho expertise, eu vou ter que capacitar uma equipe, mas é um processo que todo dia está mudando, e aí eu vou ter que começar a colocar um monte de mecanismo de controle, igual a lei coloca lá, linha 1, linha 2, linha 3, vai ficar mais barato ou vai ficar mais caro? Os custos de eu orquestrar esse negócio todo. Falei para vocês, do judicializado pode não valer a pena. Então, tendo em vista os resultados que eu preciso alcançar, isso conversa lá com a governança, com qual é o meu planejamento estratégico, as minhas prioridades, considerando as compras que eu tenho para fazer no ano, qual é o desenho de centralização de compras que cabe para mim? Fala, não, menina, mas tem tanta coisa que você está falando aqui, isso é complexo. Gente, é complexo, mas a gente tem que começar a desenhar a estrutura, decidir que você vai ter realmente uma unidade centralizadora, é uma consequência, é um resultado, é um tipo de estratégia, não é a única.
E aí, isso, assim, a gente tá, o exercício que está ficando aqui no final é para atender os dispositivos todos lá da nova lei, pode ser que algumas situações eu não vou falar em criar uma central, eu vou falar em fazer um bom planejamento de compras, que eu vou designar para diferentes instituições quem vai fazer registro de preço, para poder atender toda a estrutura de governo. Não, Virginia, mas isso não dá certo. Falo para vocês que dá, já deu. Em Minas, antes de ter uma unidade centralizadora, a gente fez isso. Secretaria de Fazenda, a partir de agora você vai fazer atos de registro de preço de passagem aérea para o governo todo. Secretaria de Educação, você vai fazer ata de registro de preço de material de expediente, já que você faz compra de material escolar, você é quem gasta mais, você é quem sabe fazer melhor esse processo. Vai fazer para todo mundo. Ou fundação hospitalar, você vai fazer compra de equipamento médico para todos os órgãos de saúde do Estado. Cara, eu precisei criar uma central de compras para isso? Não, eu usei um instrumento de registro de preço. Mas olha aqui, qual era o meu custo de coordenação? Talvez naquela época eu conseguia valer a pena. Hoje, talvez não pode não valer tanto. Vale a pena eu ter essa estrutura centralizada. Então, para chegar nessa melhor estratégia, tem que parar e pensar o que, que eu tenho, para onde que eu quero ir, os riscos, o que, que eu preciso ter de resultado. Olha a governança participando ali, né? E aí, para a gente concluir, centralizar, então, é bom ou é ruim, gente? Eu adoro esse ponto, né? A gente chega e fala, depende. Não, Virginia, é super esclarecedor, mas depende por quê? Porque eu tenho um conjunto de oportunidades. Eu tenho concentração dos esforços, e aí eu reduzo replicação de atividades. Eu ganho na questão de profissionalizar a equipe. Eu começo a ter alguém ou alguém, se for mais de uma unidade, que está parando e olhando o planejamento e as necessidades das áreas, né? Lá casando com o artigo 19 do meu consumo anual, para ver o que, que dá para eu concentrar e ganhar escala. Eu preciso ter, e começo a ter, se aquela estratégia é viabilizada, o patrocínio da área, né? Eu começo a ter mais transparência e controle, porque eu vou colocando, né? Vou disponibilizando aquilo num único ambiente, vou conseguindo colocar diretrizes de como fazer, como que dá o melhor acesso, como que dialoga com outros mercados, como que eu posso ir vendo naquilo que eu faço todo dia, né? Que a área de compras está ali só apagando incêndio geralmente, mas se eu começo a abrir espaço para áreas que se dedicam a isso, como que eu vou achando oportunidades de inovação, e eu vou criando áreas de referência dentro da administração, que podem fazer essas trocas com outras centrais, com outros órgãos que fazem compras, que vão fazer, por exemplo, verdadeiras consultorias internas, até para a área demandante, né? Porque geralmente a área demandante é que faz o termo de referência, e aí ela vai tendo essa área de norte e de apoio. Só que, né, nós temos aí também alguns desafios para a gente estar atentos, que é o tamanho da administração. Conforme o contexto que eu estou olhando, fazer uma central de compras para o estado de Minas todo é uma coisa muito diferente do que a gente fazer uma central de compras para o Distrito Federal, que é menor. Talvez para fazer para o município pequeno. Fazer a central de compras e manter a central de compras da Câmara, talvez é muito diferente da gente falar na central de compras da empresa brasileira de serviços hospitalares, que atende uma rede de hospitais universitários que está espalhado em todos os estados. Tem que mudar o modelo mental, né, gente? Quando a gente está tirando o processo, a atividade de uma área e passando para outra, a gente está mexendo com estruturas de poder, com alguém que antes tinha possibilidade de definir quando, como fazia um determinado processo, e agora as áreas passam a ser consumidoras de uma solução. Então, reduz esse espaço de atuação. Como que a gente tem que estar atento aos interesses dos atores, quer ver? Fazer uma compra centralizada, compartilhada, né? Um monte de volume num processo só, é muito diferente do que fazer para um tamanho menor. E isso, o que eu quero dizer com isso? Olha o interesse do mercado de participar de uma licitação pública. É a mesma coisa, gente? Se eu falar, tipo, eu faço aqui uma licitação para atender 44 órgãos. É a mesma coisa de eu falar de uma licitação que é para atender um só? Quanto de impugnação, de riscos que eu começo a ter?
Qual que é o interesse que esse mercado tem? Mas também vamos ver o interesse, o desafio pelo lado bom, para não parecer que é só, né, falar em mercado é só coisa ruim, não. Quais são os interesses desses mercados de participar lá do PMI, de pensar que antes eu fazia uma compra por pregão e agora eu vou fazer por credenciamento. Eu tenho muito mercado interessado em aportar tecnologia na administração, startup. E aí é desafio a gente saber trazer esses atores para o jogo, né? E é uma gestão de mudança, gente. Assim, eu sei que para vocês, talvez, muito do que eu estou falando, até porque vocês já têm uma central de compras, talvez várias coisas soam aqui como um lugar comum, a gente já passou por isso. Mas pensa, aqui, eu vou de novo trazer, né, que é quando a gente está vivenciando, a dor aumenta, né? Eu vim do governo federal, estava até aí, até 2019, e vim para o estado aqui, finalzinho de 2019. Estou falando para vocês que a gente vai ampliar a central de compras aqui para fazer uma média de 2.500 processos de compras, né, ao ano, quando eu pego só licitação e contratação. Quando eu falo em 500 processos ao mês, eu falo, né, Virginia, a matemática básica, isso dá 5.000. Mas é porque tem os contratos ainda, que são procedimentos que vão estar acontecendo ali dentro. Mas quando eu pego isso tudo, e não é o que está se fazendo hoje, eu tenho que considerar que lá em 2014 o Estado de Minas fez um primeiro movimento de centralização que não deu certo, se tirou pessoas dos lugares. Em 2015, não deu certo não, né? Deu certo até uma parte porque tem a central hoje, mas precisou desmobilizar um pedaço e as pessoas voltaram para os seus locais de origem. E agora eu estou falando que nós vamos centralizar de novo. Vocês acham que esse pessoal está achando legal a ideia? Então, a gente está tendo que fazer o quê? Todo um trabalho de gestão da mudança, de falar, ó, qual é o nosso objetivo? A gente sabe que lá atrás a gente fez, estamos aprendendo com aquelas lições, o que a gente pode fazer de diferente? Como é que a gente pode trazer essas pessoas para discutir juntos? Quer ver uma fala? Se até alguém, né, depois tem vários vídeos nossos dos webinários aqui que a gente faz de construção dessa central de compras, que a gente fala, uma unidade que é para atender 44 órgãos e entidades, eu preciso ouvir os 44 órgãos e entidades, não dá para desenhar. Isso aqui dentro, fechado, falando, eu, Secretaria de Planejamento, sei tudo que é bom e melhor para todo mundo. Quando a gente vai fazer um registro de preço também, não dá para a gente fechar os olhos de quem são os participantes que estão entrando com a gente. E será que tem alguma coisa que a gente está colocando aqui que poderia não ter e com isso abarcar mais participantes? Quais são os desafios que a legislação atual está colocando para a gente? E qual é esse gerenciamento de expectativa? Para cima, governança, para baixo, gestão e todos os agentes envolvidos, para mercado, para órgão de controle. Como é que a gente faz todo esse caminho? E para concluir, então, deixar esses pontos de atenção para a gente ter o ponto aqui, né, para ouvir vocês um pouquinho, até os aprendizados que vocês têm aí dentro da central, o que fica para vocês, né, forte aqui de ponto de atenção, de oportunidade, de aprendizados que vocês já tiveram. Mas então, primeira coisa, não vai sair fazendo centralização de compras, independente de qual é a perspectiva, você conhecer a realidade. Não dá para falar de fazer centralização de compras sem fazer um mínimo de um planejamento. Não dá para fazer sem ter parceiro. Não dá para fazer sem capacitar as pessoas. Vai demandar coordenação e articulação, independentemente de qual é a perspectiva que a gente está falando. E eu trago só esse destaque da governança, não que ele já não esteja nos anteriores, porque precisa ter liderança, precisa ter estratégia, precisa ter controle se a gente está caminhando rumo àquele objetivo principal. Porque não é um tipo de mudança que se faz só na área técnica. Tem que ter um patrocínio, tem que ter essa coordenação mesmo, essa comunicação bem estabelecida. Porque senão os desafios no meio do caminho são muito maiores. E aí, pessoal, né, esses eram os pontos principais que eu queria trazer para vocês, e eu queria muito ouvi-los, né, que acaba que no chat eu vi, a gente foi tendo aqui alguns exemplos e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouquinho primeiro, se vocês têm dúvidas, sugestões, e eu queria muito saber, assim, vocês que têm essa experiência na Câmara já, né, o que fica para vocês aqui, né, os principais pontos que vocês podem compartilhar, ou até alguma coisa que se fez assim, nossa, já não deu muito certo, né? A gente precisou corrigir, ou a gente já fez tal coisa que é legal. Eu queria ouvir um pouquinho vocês aí agora nessa nossa parte final, quem quiser.
Bom dia, gente. Vou aproveitar para falar aqui até a Fabiane voltar, porque ela é a nossa diretora aqui da Central de Compras da casa. Ela substituiu o Fenile. Eu lembro que uma experiência que nós tivemos não foi de compra centralizada, seria compartilhada, porque a Câmara, a exemplo de alguns órgãos públicos, tem um serviço médico próprio. Não chega a ser um hospital, né? Mas é um serviço médico com várias especialidades. E a aquisição de medicamentos, assim, corporativamente, né? Tem algum tipo de apresentação de remédios que o quantitativo mínimo que é comprado, ele atende a Câmara tipo por 5 anos, mas não tem validade para isso. Eu lembro que na época o exemplo, eu acho que era a adrenalina, que eu acho que a unidade lá vinha não sei quantos frascos e daria para atender a Câmara, Senado, Supremo e o TST juntos. E aí foi a experiência que nós tivemos de fazer essa aquisição compartilhada. Assim, a experiência foi boa, mas sim, foi muito complexo, né? O processo é muito complexo, então o custo de coordenação foi muito grande. Tem várias reuniões e juntar a turma toda em várias... até hoje seria muito mais difícil com essa pandemia ainda, né? Assim, for pensar em reunir esse tanto de gente. Mas foi interessante, assim, eu não tenho conhecimento, a Fabiana vai falar melhor, da Câmara estar, até mesmo com o próprio Senado, fazendo muitas compras conjuntas, até porque há uma dificuldade de coordenação, sim, eu vejo às vezes uma diferença de visão muito grande em alguns pontos, né? Então, assim, é muito interessante, mas eu vejo que o desafio é muito grande. O que eu vejo mais complicado é esse curso de coordenação dessas compras conjuntas, porque às vezes tem um órgão mais interessado, outro menos. Mas parabenizar mais uma vez aí a Virgínia pela aula, excelente, estão aprendendo muito. Parabéns aí pelo trabalho de sempre. Obrigada, Daniel. Muito boas reflexões. Sempre é um caminho doloroso, né? Essa parte de fazer essas articulações, mas que o resultado sempre vale a pena. E aí, Fabiane, bom te ver. Tudo bem, Virgínia? Obrigada foram ótimas. Mas é o que o Daniel falou. A gente já teve algumas tentativas até de ter uma central formalizada, né? Câmara, Senado e TCU. Mas, por mais próximos que nós sejamos aí, Câmara e Senado fisicamente, por exemplo, são processos de trabalhos bem distintos, né? E com o TCU, eles têm formas de contratações diferentes da Câmara e do Senado. Então, a gente tem uma dificuldade grande de fazer essa coordenação, a gente já tentou, inclusive, fazer um batimento de plano de compra, sei que a gente pode, vamos pegar o nosso plano, o plano Senado, parar para ver o que a gente poderia ali comprar junto. Ainda assim, a gente tem uma dificuldade de avançar nisso. Então, é um caminho que a gente tem para percorrer, porque hoje, com a gente, por mais que as pessoas digam por aí, né, que a Câmara tem uma mega estrutura e tudo, a gente tem problemas de pessoal, a gente não consegue parar para focar nisso, porque a gente teria que gastar um tempinho aí para fazer essa coordenação, para de fato parar, ver o que a gente pode fazer junto, como que a gente pode mudar os nossos modelos para tentar fazer uma contratação conjunta. Então, a gente teria que ir lá atrás, né, no planejamento mesmo, rever alguns modelos, para daí a gente tentar se alinhar com os outros órgãos, né? Então, demanda um esforço considerável. Eu acho que isso é o que impede que a gente avance, né, nessa compra conjunta. Agora, internamente, aqui na Câmara, nós avançamos bastante. Então, assim, o plano de compras, na verdade, foi o grande indutor. Hoje a gente não faz, a gente quase não faz nenhum tipo de compra repetida, né? A gente consegue centralizar mesmo as demandas em uma contratação apenas. Isso acontece se for alguma coisa muito urgente, um planejamento ali que talvez tenha ficado algum buraco, alguma coisa assim, mas a gente, com o plano de compra, a gente consegue centralizar bem as demandas internas, porque a Câmara é pequena não, né? É uma estrutura muito grande, então a gente tem vários órgãos é um departamento de polícia, é o departamento médico, são frentes bem distintas, né? Então, a gente consegue hoje centralizar bem as demandas.
Agora, o nosso papel com os órgãos, né, de fora é mais complicado. E é difícil mesmo, né, Fabiana? Porque, assim, a gente tem o desafio já, né? Assim, planejamento não é uma coisa nova, mas é sempre um desafio para a gente fazer e tem que ir criando essa cultura, a gente tem que ir abrindo espaço para isso. E é aquele famoso trocar o pneu com o carro andando, né? Então, você está planejando, está executando, não só você, os outros também. Então, como é que você para e abre esse espaço? Tipo, gente, vamos fazer junto. É uma coisa, assim, que é um movimento realmente de médio e longo prazo, que ele tem que ir sendo aos pouquinhos, aí você vai pegando, agora vamos tentar fazer um, e abre um canal de conversa no outro, e tentando achar essas maiores oportunidades mesmo, talvez num objeto que vai ter mais ganhos, né, para todos, mas realmente a parte de fazer rede, fazer contato é o mais difícil, né, porque aí cada um está sempre ali envolvido nas suas urgências. Eu gosto de falar assim, pelo menos agora sim, até então eram muito movimentos individuais, talvez algumas proatividades que as áreas acharam essa necessidade, né? Os órgãos criaram centrais de compras por necessidade. Talvez agora com a lei, você vai ter um enforcement, né? Tá vindo um negócio assim, gente, acorda, bora lá, tem que fazer. E a gente vai estabelecendo mais e mais contatos, e quem sabe o portal com essa reunião de informações, porque eu vejo que hoje essa grande dificuldade, tipo, eu não sei o que vocês estão fazendo, por exemplo, aí na Câmara hoje, se eu não entrar lá no site e buscar esse repositório, que vai ter inclusive os planejamentos, pode ser um bom primeiro passo, né? Eu acho que a gente já avança, pelo menos, nos registros de preços. A gente vai conseguir ver de uma forma mais fácil. Tem um órgão contratando determinado objeto, a gente precisa, vamos entrar como participante. Eu acho que já é um grande avanço. A gente conseguir, como participante, aí, comprar juntos, eu acho que já funciona. Porque hoje nem isso, né? Hoje cada um faz o seu e vai adiante. Então, acho que a gente consegue se adequar, pelo menos para participar. E as centrais de compras, eu acho que vai ser muito bom, não sei, talvez para os municípios a gente veja mais resultado, né? Não sei se para esses órgãos maiores, ainda assim, se vamos evoluir. Tomara que sim. Torço para que sim, mas... Vai um tempo, mas não, é isso. E um aprendendo com o outro, né? Vocês que já têm uma estrutura de centralização de compras aqui também, quem já vai tendo, vai ajudando o próximo. Eu gosto de falar que ninguém precisa ficar inventando a roda, nem abrir o caminho do zero, né? Pega quem já fez um passo, aprende para ir fazendo essa evolução. Mas, assim, muito bom. E parabéns vocês pelas atividades aí também, né? Por esse movimento. E é um caminho árduo. Às vezes parece que está dentro de casa, né? A gente que olha do lado de fora, não, gente, mas congresso, né? Dava para fazer Câmara com o Senado. Só sabe quem está aí dentro, né? Não é bem assim, não. Não é bem assim. E aí cada um com seus desafios. Mas é isso, é um caminho de médio e longo prazo mesmo.